A partir de agora, na Rádio Rio de Janeiro, Ensinamentos de Paulo de Tarso, com Berenice Lima. Olá, mais um momento aqui estudando os ensinamentos de Paulo de Tarso. Nós estamos no livro Paulo Estevão, no capítulo 2, que tem o título Lágrimas e Sacrifícios. E lembrando que essas lágrimas e este sacrifício que vai assim ser desencadeado aqui nessa história é por conta do mau uso do livre-arbítrio do pai de Gesiel, né, que num processo de vingança, ele, quando nós estamos no processo de vingança, nós não conseguimos analisar a profundidade de um desgaste, de uma precipitação, de uma tragédia, quando nós estamos na faixa da vingança. E ele, naquele processo de vingança, ele coloca fogo na propriedade do camarada lá que está comandando o governo, né? Então, nesse momento, ele já foi levado, preso, né? E agora o Emmanuel descreve mais um momento de reflexão entre agora os filhos dele, né? E, como o Emmanuel fala aqui, em dado instante voltou a jovem, né, Abigail, a considerar. E ela faz essa reflexão. Por que será que os filhos de nossa raça são perseguidos em toda parte, provando injustiça e sofrimentos? E o Gesiel, conversando com ela, responde: suponho que Deus o permite a exemplo do pai amoroso que, para educar os filhos mais jovens e ignorantes, toma por base os filhos mais experientes. Enquanto os outros povos amortecem forças na dominação pela espada ou nos prazeres condenáveis, nosso testemunho ao Altíssimo, pelas dores e amarguras, multiplica em nosso espírito a capacidade de resistência, ao mesmo tempo em que os outros homens aprendem a considerar, com o nosso esforço, as verdades religiosas. Então ele tem essa concepção religiosa dessa perseguição que existe, né, aos judeus. Eu já prometi, e em breve nós traremos aqui ao programa uma grande amiga minha, que ela é professora de História, e ela vai trazer para a gente toda essa origem do judaísmo, a origem dessa perseguição, por que há essa perseguição, até para entendermos as questões da história e também à luz da doutrina espírita. Então, para o Gesiel, né, que será o futuro Estevão, a explicação que ele dá para ela é isso, né? Repetindo, a explicação dele é que Deus o permite a exemplo do pai amoroso, que, para educar os filhos mais jovens e ignorantes, toma por base os filhos mais experientes. E no livro A Caminho da Luz, nós já vimos aqui que tem essa informação de um povo vindo de outro planeta, com outra cultura, principalmente com o objetivo de divulgar, esclarecer, ensinar a questão do Deus único, né, que naquele época, naquele momento da história, isso não acontecia. E o Gesiel, fixando o olhar sereno no firmamento, acrescentou: mas eu creio no Messias Redentor, que virá esclarecer todas as coisas. Os profetas nos afirmam que os homens não o compreenderão. Entretanto, o Messias há de vir, ensinando o amor, a caridade, a justiça e o perdão. É interessante porque, como ele está falando aqui, os profetas da religião judaica já tinham feito essa profecia, né, que essas coisas aconteceriam, desse Messias Redentor, para esclarecer,
para trazer o amor, a caridade, a justiça. Então, o Gesiel, quando ele sabe sobre Jesus, ele identifica ali realmente o Messias. E ele continua falando assim: nascerá entre os humildes, exemplificará entre os pobres, iluminará o povo de Israel, levantará os tristes e oprimidos, tomará com amor todos os que padecem no abandono do coração. Quem sabe, Abigail, estará ele no mundo, sem o sabermos. Deus opera em silêncio e não concorre com as vaidades da criatura. Temos fé e a nossa confiança no céu é uma fonte de força inesgotável. Os filhos da nossa raça muito têm padecido, mas Deus saberá o porquê e não nos enviaria problemas de que não necessitássemos. Nesse momento, o Gesiel, ele não sabe ainda sobre Jesus, né? Mas ele já sabe sobre a profecia da chegada desse Messias. E ele aqui dá justamente um ensinamento sobre a resignação, quando ele diz, né, Deus não enviaria problemas de que não necessitássemos. É a resignação. Por quê? Porque essas questões que são trazidas para eles nesse momento estão fora do alcance dele da decisão. Ou seja, é algo que a vida está impondo a eles, né? E isto aqui não é fruto do livre-arbítrio dele, independente do pai dele, que está passando por esse sofrimento, onde ele foi a causa desse sofrimento quando ele tomou uma decisão sem raciocinar. Essa decisão precipitada gerou um grande problema e que todo mundo acabou sendo preso. Mas com relação a essa perseguição da religião, que naquela época se chamava raça, né? Hoje em dia não se fala mais sobre isso, né? Quem tem raça são os animais. Então, não se fala mais essa palavra, mas naquela época, sim. Então, toda essa perseguição, todo esse sofrimento para aquele povo, esse sofrimento é independente do que o povo fez ou não, então ele está enxergando aí como uma situação que realmente deve se passar com resignação. E a jovem Abigail pareceu meditar longamente e falou, né? E já que estamos falando em sofrimentos, como deveremos esperar o dia de amanhã? Prevejo grandes contrariedades no interrogatório. E afinal, que farão os juízes de nosso pai e nós próprios? Abigail está nessa reflexão. E o irmão dela diz assim: não deveremos aguardar senão desgostos e decepções, mas não esqueçamos a oportunidade de obedecer a Deus. Ou seja, mesmo ele tendo a condição centrada de saber o que esperava deles, né? Óbvio que ele ia ter muitas decepções e desgostos num julgamento completamente injusto, mas a resignação dele, a fé, estava deixando ele na tranquilidade. Então, esse ensinamento é importante para nós. Quando nós temos esses enfrentamentos da vida, que a gente busque, se lembre desse momento do Estevão, né, do Gesiel, e que a gente busque esse equilíbrio. Não deve ser uma coisa fácil, né? Você está remando contra a maré, as coisas acontecendo para você, mas tem que ter fé. Nós temos que sempre nesses momentos nos enxergarmos como espíritos e não como corpo, como espíritos imortais, abrigando um corpo que nesta reencarnação precisa passar por algumas provas, expiações, mas que fazem parte do crescimento emocional, psicológico, da maturidade espiritual.
Então, este ensinamento deve ficar assim dentro do nosso coração para cada instante que for necessário a gente recorrer a esse recurso de resignação, de aceitação e aí acalmar o nosso coração. E ele continua falando assim: quando experimentou a ironia de sua mulher nas desditas extremas, Jó teve a boa lembrança de que, se o Criador nos dá os bens para a nossa alegria, pode enviar-nos igualmente os desabores para o nosso proveito. Se o papai for acusado, direi que fui eu o autor do delito. Então, ele, em cima das escrituras da religião dele, em cima das reflexões, ele já está fazendo um plano, né? Esse plano de aquietar o coração do pai, e ele como jovem, já que haveria uma injustiça, então ele como jovem, ele assumiria o local, o problema do pai, né? Trazendo para si, porque ele se sentia jovem, ele poderia enfrentar o cárcere, aquelas injúrias, de uma maneira mais firme, porque ele estava consciente da injustiça e, principalmente, ele não estava no processo de vingança. Então, ele poderia passar por tudo de uma maneira digna, coisa que o pai dele estava no processo de vingança, e aí iria sobrecarregar mais ainda a situação. E ela fala para ele assim, Abigail: e se te flagelarem por isso? Ou seja, e se te baterem, se te machucarem muito por isso? Olha a resposta dele: entregar-me-ei ao flagício, com a paz da consciência. Se estiveres junto de mim nesse instante, cantarás comigo a prece dos que se encontram em aflição. Daí a gente entende, quando Jesus está na cruz, que fala aqueles salmos que nada mais são esses cânticos, né? E Abigail fala: Gesiel, e se te matarem? Ele responde: pediremos a Deus que nos proteja. Ou seja, o Gesiel sabia sobre a imortalidade da alma. Ele sabia que mesmo que matassem ele sobreviveria, né? Ele é um imortal. Ele sabia que se tivesse que passar por tudo isso, mesmo assim, não haveria uma injustiça, porque quando nós nos olhamos como espíritos imortais e nos enxergamos numa caminhada reencarnatória, nós percebemos que quando essas coisas vêm de fora desta forma, não há vítima inocente. Estamos todos atrelados às leis de Deus e muitas das vezes coisas que aparentemente são injustas aos nossos olhos, nesta reencarnação, ela tem a ver com o nosso passado, com o nosso rastro, com as nossas impressões sobre determinados assuntos. E isso deixava ele muito tranquilo. Então, o Emmanuel descreve que Abigail abraçou mais ternamente o irmão, que, por sua vez, dissimulava a custo a emoção que lhe ia na alma. A irmã querida constituíra sempre o tesouro afetivo de toda a sua vida. Desde que a morte lhes arrebatara a genitora, dedicara-se à irmã com todas as veras do coração. Sua vida pura dividia-se entre o trabalho e a obediência ao pai, entre o estudo da lei e a afeição à meiga companheira da infância. Abigail contemplava-o eternamente, enquanto ele a abraçava com o enlevo da amizade pura que reúne duas almas afins. Então é muito lindo, porque ele vem falando sobre o trabalho, sobre a obediência e principalmente o estudo da lei. Esse estudo da lei vai muito mais além do que apenas o conhecimento religioso. Porque, veja, Paulo também tinha esse conhecimento da lei.
Paulo também estudava. Então, no nível de estudo, talvez o Paulo soubesse até mais do que o Estevão, porque ele já tinha até uma graduação com relação a isso. Mas não basta apenas estudar. Não basta apenas nós estudarmos e deixar todas as informações no nível do conhecimento. Precisamos dar uma aplicabilidade, precisamos aplicar em nossa vida, precisamos ir para a prática, para campo. Por isso que o trabalho na caridade é importante. O trabalho com os outros, com pessoas. Muitas vezes nós nos decepcionamos e vamos nos afastando dos grupos. Mas olha, se é na convivência que crescemos, que evoluímos, então na hora que a gente julga e se afasta, nós estamos na contramão da nossa evolução. Então, quando Jesus fala, né, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, é essa a verdade. É tanto que o Gesiel é um homem livre. Embora ele esteja preso, mas ele é um homem livre. Por quê? O pensamento dele é livre, o pensamento dele é reto, é digno, o pensamento dele está completamente voltado para as leis de Deus. Então, com isto, ele não traz para si o sofrimento, os tormentos, as aflições. As dores existem, os problemas existem, que ele está passando pelos problemas, mas ele passa com maior leveza, porque para ele tudo passa. Imagina nós, se nós perguntássemos assim, você que está nos ouvindo, se falasse assim, imagina você com um bebê no colo, ou sendo seu filho, ou sendo seu neto, mas um bebê muito, muito querido. E se falássemos assim, você tem coragem de enfiar uma agulha no braço desse bebê? Então, o primeiro momento é, não, imagina, vou torturar o bebê. A segunda pergunta, você deixaria de dar vacina nesse bebê usando uma agulha? Aí a gente já pensa duas vezes. Não, claro que eu vou vacinar o bebê. Mas mesmo sabendo que vai enfiar uma agulha, que vai machucar, e que esse machucado vai inflamar, esse bebê vai chorar, vai dar diarreia, vai dar febre, não vai conseguir dormir à noite, mesmo assim você será capaz de enfiar uma agulha no bracinho desse bebê indefeso? O que nós respondemos? Sim. E esse sim, o que está por trás desse sim? Nós falamos sim, porque é uma vacina que vai fortalecê-lo, que vai evitar grandes doenças, que vai evitar um mal maior no futuro. Na verdade, eu estou dando um remédio para ele, para que evite um sofrimento muito maior lá no futuro. Não é assim que a gente pensaria? Então, nós temos que ver que muitas das vezes as nossas grandes dores, quando elas não são fruto do mau uso do nosso livre-arbítrio, nós poderemos pensar nessa situação. São vacinas que muitas das vezes, com essas dores, evitaremos dores muito maiores no futuro. Veja que aqui o Gesiel está passando por um grande problema, mas ele está tão resignado, ele sabe tanto sobre a sua inocência, ele sabe tanto que ele é um espírito imortal, que no fundo isso dá tranquilidade. Então, ele está conversando com a irmã e ele ainda fala assim, olha, se eu morrer, Abigail, hás de prometer-me seguir à risca aqueles conselhos da mamãe, para que tivéssemos a vida sem mácula neste mundo. Lembrar-te-ás de Deus e da nossa vida de trabalho santificador, e nunca ouvirás a voz das tentações que arrastam as criaturas à queda nos abismos do caminho. Recordaste das últimas observações da mamãe no leito da morte? Olha a importância da mãe, né, que educa, que
planta a semente da oração, dos bons conselhos, dos conselhos morais. Hoje, muitas mães estão fugindo, né? Estão se esquecendo, não estão dando tanta importância de algo extremamente valioso, que é o colocar para deitar a criança, de orar com a criança, de lembrar para essa criança que existe Deus, de lembrar e ensinar essa criança a recorrer à prece para acalmar o coração, de falar boas palavras de ânimo, de coragem, porque são essas sementes que no futuro, em algum momento, esse espírito que naquele momento era criança, mas ele vai buscar esse remédio da alma, como aqui o próprio Gesiel está buscando nas sementes que a mãe dele plantou no seu coração, sobre Deus, sobre resignação, sobre aceitação. Então, e agora, nesse momento, ele está prevendo que ele pode vir a morrer, porque ele está lidando com pessoas injustas, com pessoas sem nenhum pingo de moral. Então, ele sabe que tudo pode acontecer. E o máximo que pode acontecer é morrer o corpo, apenas o corpo, mas ele se manterá vivo. E Abigail responde para ele: se recordo, tenho a impressão de ouvir ainda as suas últimas palavras, que foram essas: e vocês, meus filhos, amarão a Deus acima de tudo, de todo o coração e de todo o entendimento. Então, era esta mensagem que a mãe do Gesiel passava tanto para ela, né? Até que veio Jesus, que completou, dizendo, depois que amar a Deus com todo o seu coração, de toda a sua força, amar ao próximo como a si mesmo. Então, o Gesiel fala para ela, sorrindo: feliz de ti, minha irmã, que não esqueceste. Ou seja, nós precisamos plantar essa semente no coração das nossas crianças. Nós precisamos plantar essa semente em nossos corações. Precisamos regar, precisamos nos enxergar espíritos imortais numa caminhada. E mesmo que esteja passando por todo e qualquer transtorno, jamais esquecermos que somos filhos de Deus. E aí, e como quem desejava mudar o rumo da conversa, ele acrescentou: agora precisas descansar. O Emmanuel comenta que, embora ela se recusasse ao repouso, tomou-lhe o manto pobre, improvisou um leito à luz baça do luar que penetrava pelas grades e, beijando-lhe a fronte com indizível ternura, advertiu afetuosamente: descansa, não te impressiones com a situação, nosso destino pertence a Deus. Então, eles estão no cárcere, injustamente, por conta da imprudência do pai. Em nenhum momento eles julgaram o pai, porque eles viram que o pai estava completamente fragilizado. Embora o pai tenha tomado essa atitude errada, embora o pai tenha causado um problema sério para a família, mas o pai também era um doente da alma. O pai estava atormentado pela vingança, atormentado pelo apego às questões materiais, estava brigando com Deus, questionando aonde estava Deus o tempo inteiro. Que não adianta eles agora dificultarem essa vida do pai, que eles estão vendo que vai ser muito, muito breve, porque o pai ignora que é um filho de Deus, um espírito imortal, e que está passando por situações que são frutos da sua imprevidência, da sua precipitação. Então, esse ensinamento que fique muito para todos nós. Muita paz. Você ouviu na Rádio Rio de Janeiro Ensinamentos de Paulo de Tarso, com Berenice Lima.